Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às patologias da nossa disciplina de microbiologia e hoje iniciaremos a nossa aula falando de algumas patologias causadas por parasitas ou protozoários. Então, o termo protozoário, ele deriva das palavras em latim proto, que significa primitivo, e zoo, animal, ou seja, é um animal primitivo e, junto com as algas, pertencem ao reino protista. Eles são seres encontrados em ambientes úmidos, mas alguns dos parasitas vivem dentro de outros corpos ou de outros seres vivos, inclusive dos seres humanos. E aí eu trago uma foto aqui, ilustrativa, né, mostrando alguns tipos destes protozoários. Então, como primeira patologia, nós temos a giardíase, que é uma infecção por protozoários que atinge principalmente a porção superior do intestino delgado. A maioria dessas infecções são assintomáticas, né, não apresenta nenhum sinal ou sintoma, e ocorre tanto em adultos quanto em crianças. É conhecido também como enterite por giardia, e o agente etiológico é a Giardia lamblia, que é um protozoário flagelado que existe sobre as formas de cistos e trofozoítos. E aí eu trago para vocês um significado, porque a gente vai falar ao longo da nossa aula sobre o que é isso, esse trofozoítos, que é o estágio adulto ou uma forma ativa do protozoário, que ele é capaz de se alimentar, movimentar e se reproduzir dentro do hospedeiro. O cisto é a forma infectante que é encontrada no ambiente. O reservatório da giardia é o homem e alguns animais domésticos, como, por exemplo, cães, gatos ou castores. A forma de transmissão é oral-fecal, direta pela contaminação das mãos e, consequentemente, pela ingestão dos cistos existentes nos dejetos das pessoas infectadas, ou indireta por ingestão de água ou alimento contaminado. Então, oral-fecal, caso eu tenha contato com algum dejeto dessa pessoa infectada, e aí a gente chama muita atenção para todos que prestam assistência aos pacientes, principalmente para as trocas de fralda, né? Em ambientes hospitalares, onde tem contato com material fecal, tá certo? Ou pessoas que trabalham em creches, que cuidam de crianças, que também realizam essas trocas de fraldas, pode acontecer essa infecção, porque os cistos vão estar presentes nas fezes, né? Ou por meio da ingestão de alimentos ou a água contaminada. E aí a gente pode pensar no esgoto a céu aberto, em locais que não existe a fossa séptica, né? Onde as pessoas não têm uma fossa aonde vão as eliminações, tanto fecais quanto de urina. Então, isso vai para o céu aberto, contaminando rios, contaminando lagos, contaminando o solo, de onde as pessoas cultivam estes alimentos. O período de incubação, de 1 a 4 semanas, com média de 7 a 10 dias, e o período de transmissibilidade da giardia, ela persiste enquanto tiver infecção. Então, o modo de transmissão é da seguinte maneira, de acordo com esse esquema que eu trouxe para vocês. Então, a ingestão de cisto presente em água ou dos alimentos, o cisto vai passar pelo estômago, onde eles vão ser ativados e atingirão o intestino delgado, diferenciando em formas dos trofozoítos, que são o tipo que ele vai conseguir fazer a maturação, é como se fosse uma fase adulta desses cistos. As formas de trofozoítas se invadem por bipartição, eles vão se multiplicar, vão reproduzir, e juntamente com as fezes, eles saem também em formas tanto de cisto como dos trofozoítos. Os cistos vão permanecer no meio ambiente até retornarem para o ciclo novamente, que é através da ingesta de água contaminada ou de alimentos contaminados, e também pode acontecer no caso de oral fecal. Os sintomas desta patologia pode se apresentar de uma forma aguda com surgimento de diarreia, acompanhada de dor abdominal intensa, que é a enterite aguda, né, que é a presença da diarreia. Natureza crônica, que caracteriza-se por fezes amolecidas, com um aspecto gorduroso.
O paciente pode relatar também fadiga, uma falta de apetite, pode apresentar flatulências, que é a eliminação de gases, e também apresentar uma distensão abdominal. A anorexia, no caso, ela está associada com a má absorção e pode ocasionar pela perda do peso e também de levar o paciente a ter anemia. Não há invasão intestinal nesse caso. Mas como o paciente vai estar com esse quadro de anorexia, é muito associado à síndrome de má absorção. Todo o alimento que a gente ingere, o paciente ingere nesse caso, não tem uma absorção pelo nosso intestino dos nutrientes, com isso o paciente vai perdendo peso, não retendo as vitaminas que são necessárias e poderá desencadear também uma anemia. Como complicação, acabei de explicar a síndrome da má absorção. O diagnóstico ele é feito por identificação de cistos ou dos trofozoítos no exame de fezes, tá certo? E aí vai depender muito do tipo de exame que for solicitado, porque geralmente é por coloração, tá certo? São necessários a coleta de 3 amostras de fezes para que se obtenha um resultado satisfatório. O medicamento utilizado para o tratamento da giardia são sequinidazol, o tinidazol e metronidazol, e não se deve utilizar bebida alcoólica durante o tratamento, tá certo? Ou, por exemplo, por 4 dias após esse tratamento. Por que isso? Pode acontecer o efeito chamado antabuse. O que é isso? Que é quando o indivíduo consome bebida alcoólica, sobre o efeito dessa medicação, vai acontecer um acúmulo de acetaldeído no organismo, provocando reações desagradáveis e adversas, como, por exemplo, palpitação, o coração vai estar acelerado, apresentar uma sudorese intensa, cefaleia, náuseas ou vômitos. Então, o paciente em tratamento medicamentoso não pode utilizar bebida alcoólica, porque senão vão ter esses agravos de medicação. A prevenção acontece nas creches ou orfanatos e deverão ser construídas adequadas instalações sanitárias e enfatizada a necessidade da higiene pessoal, principalmente, pessoal, lavar as mãos após ir ao banheiro. O uso de água e sabão, não utilizar álcool. Esses dias eu estava tendo uma aula e as pessoas me questionaram por que não utilizar álcool a 70% dentro do banheiro. A Escherichia coli, que é uma responsável pela diarreia, por exemplo, ela, quando utilizada álcool a 70% nas mãos, não mata esse micro-organismo. Só mata o micro-organismo a partir do momento que você faz a desinfecção ou a higienização das mãos com água e sabão. Então, por isso, no banheiro se utiliza somente água e sabão. Recomendar como prevenção a utilização de água filtrada ou água potável e, sem sombra de dúvida, a realização de saneamento básico adequado. Então, as pessoas com giardia devem ser afastadas dos cuidados com as crianças. Os pacientes internados deverão ter medidas de precauções entéricas adotadas e realização da desinfecção concorrente de todo o mobiliário e de onde o paciente se encontra, porque senão tem risco de contaminar as outras pessoas. O controle da cura é feito também por material e exames de fezes parasitológicos, quando negativo no 7º, no 14º dia ou no 21º dia após o tratamento da giardia. Então, mesmo após o início do tratamento, é necessário realizar os exames de fezes para acompanhamento, se está sendo eficaz o tratamento ou não. Ok? Já a amebíase. A amebíase é uma infecção causada também por um protozoário que se apresenta em 2 formas, em forma de cisto e em forma de trofozoítos. Este parasito pode atuar como comensal ou provocar a invasão dos tecidos, originando as formas intestinais e extraintestinal da doença. Diferente da giardia, esse protozoário ele sai fora do intestino, por exemplo. A giardia não, só fica dentro do intestino. Então, o agente etiológico da amebíase é a entamoeba histolítica. O reservatório também é o homem. O período de incubação varia de 2 a 4 semanas, podendo variar por dias, meses ou ano. E o período de transmissão, quando não tratada, pode durar por anos.
Só lembrando que quando eu coloco que o reservatório é o homem, inclui o homem, inclui a mulher, tá? Não é só específico o homem, não, tá ok? As principais fontes de infecção são através da ingestão de alimentos ou água contaminada contendo cistos amebianos maduros. Pode acontecer também a transmissão através do ato sexual devido ao contato oral anal, né? E vai ter contato com o canal aonde sai fezes. A higiene, a falta de higiene domiciliar pode facilitar a disseminação dos cistos para toda a família. Os portadores assintomáticos que manipularem os alimentos são importantes disseminadores dessa protozoose, por falta de higienização das mãos. Aqui o ciclo de transmissão, o que acontece? São liberadas as amebas no intestino, as amebas vão para dentro do intestino e aí pode acontecer a invasão, podem sair fora, que vão cair dentro também da corrente sanguínea. Após a eliminação dessas fezes com os cistos, pode ocorrer a contaminação do solo e da água, obviamente contamina-se os alimentos, e aí volta-se ao ciclo natural, que é a ingestão desse cisto. Os sinais e sintomas. O quadro clínico pode variar de uma forma branda, caracterizando-se por uma dor abdominal de leve a moderada. As fezes poderão apresentar sangue ou muco e pode apresentar uma diarreia aguda fulminante, de caráter sanguinolento ou mucoide e pode estar acompanhada por febre ou calafrio. Então, eu trago uma foto para vocês de uma fralda onde existe uma diarreia com muco sanguinolento. Tá vendo aqui esses pedacinhos vermelhinhos? São sangue. Pode ou não ocorrer períodos de remissão, e em casos graves, as formas trofozoíticas se disseminam pela corrente sanguínea, provocando como complicação abscesso no fígado, isso com maior prevalência. Pode ter complicações nos pulmões ou cérebro, e quando não diagnosticada a tempo, pode levar um paciente ao óbito. Então, como complicações da amebíase, nós temos os granulomas amebianos, que são as amebonas, na parede do intestino grosso, formando ou evoluindo para um abscesso hepático, pulmonar ou cerebral. Pode desencadear uma pericardite, que é uma inflamação, né, uma infecção no pericárdio, uma colite fulminante com perfuração. O diagnóstico, além dos exames de fezes, nós temos alguns exames complementares de imagem para fechar o diagnóstico. Então, a presença dos trofozoítos ou cistos do parasito encontra-se nas fezes, em aspirados ou raspados, que pode acontecer também através da endoscopia, ou aspirados do abscesso quando evolui para tal. Os anticorpos séricos, eles podem ser dosados e são de grande auxílio no diagnóstico do abscesso hepático amebiano, porque vai ter alterações de exames laboratoriais também. Exames de ultrassonografia, exames de tomografia computadorizada do abdômen são úteis no diagnóstico desse abscesso, ok? O tratamento também por medicação, sequinidazol, metronidazol e o tinidazol, e somente o teclosan em formas mais leves ou assintomáticas. Como prevenção da amebíase, impedir a contaminação fecal de água ou dos alimentos por meio das medidas de saneamento básico. Educação em saúde é importante, principalmente em escolas e creches, o incentivo da higienização das mãos, principalmente após o uso dos sanitários. O destino adequado das fezes, para onde que vão, se existe saneamento básico, ou se vai para um esgoto a céu aberto, contaminando rios, solo. O controle dos indivíduos que manipulam esses alimentos, e deve ser rigoroso. Deve-se lavar as mãos, né, claro, após o uso do sanitário. Lavar cuidadosamente os vegetais com água potável, deixando-os imersos na solução de hipoclorito para que possa matar esses protozoários. Evitar a prática sexual que favoreça o contato oral fecal. No caso de pacientes internados, deve-se ter um isolamento de contato, porque esses pacientes poderão apresentar diarreias, e na diarreia vai estar os cistos, que poderão contaminar outras pessoas.
Até aqui tranquilo? Então agora nós vamos para a patologia chamada toxoplasmose. E aí na toxoplasmose eu trago para vocês uma foto da gestante com um gatinho ao lado para ilustrar muito isso, que é muito correlacionado com a doença do gato, como é conhecida. Então a toxoplasmose é uma zoonose comospolitana causada por um protozoário também. Apresenta-se um quadro clínico variado, desde a infecção, que pode ser assintomática, o paciente não vai apresentar nenhum sinal ou sintoma, e poderá também apresentar manifestações graves e sistêmicas. Então, existem várias formas. A toxoplasmose febril aguda, na maioria das vezes, é uma infecção inicial e assintomática. Porém, em muitos casos, pode generalizar-se e ser acompanhada por exantema. Eu trago uma foto para vocês aqui no slide do que é esse exantema. São essas manchas avermelhadas que podem surgir por todo o corpo. Às vezes, esses sintomas de acometimento pulmonar, miocárdio, hepático ou cerebral são evidentes no caso dessa patologia. Já a linfadenite toxoplasmática, ela geralmente é um quadro que se caracteriza por uma linfadenopatia localizada. Vou mostrar uma foto para vocês em seguida do que é esse aumento dos linfonodos, especialmente em mulheres, e em geral envolve os nódulos linfáticos cervicais posteriores, ou mais raramente uma linfadenopatia generalizada, mas é ainda raro. Esse quadro, ele é capaz de permitir por uma semana ou um mês e pode assemelhar-se muito com uma doença conhecida como mononucleose infecciosa. Então, aqui são os linfonodos aumentados por uma linfadenite toxoplasmática, que geralmente é na região posterior da cervical, atrás do pescoço, próximo ao pavilhão auricular, de acordo com o sistema linfático. A toxoplasmose ocular, o que acontece? A corioretinite é a lesão mais frequente associada a essa toxoplasmose. Cerca de 30% a 60% dos pacientes com essa enfermidade terão como causa atribuída ao toxoplasma. Dois tipos de lesões de retinas poderão ser observados. A retinite aguda, com intensa inflamação, e a retinite crônica, com perda progressiva da visão, algumas vezes chegando à cegueira. Nesse slide, eu trago para vocês um exame de fundo de olho, onde o médico consegue observar o globo ocular internamente, através do equipamento específico, e aqui ele consegue ver uma cicatriz, que é essa parte onde eu estou passando o mouse, aonde é uma cicatriz dessa corioretinite. Já a toxoplasmose neonatal, ela resulta de uma infecção intrauterina, variando de assintomática também a letal, e depende dessa idade gestacional e dos fatores que ainda não são conhecidos. Os achados comuns são prematuramente, como baixo peso, corioretinite, pós-maturidade, estrabismo, icterícia e hepatomegalia. Então, a toxoplasmose neonatal, ela acontece durante o período intrauterino, onde a mãe passa para o bebê através da placenta, tá certo? E o bebê poderá apresentar esses sinais, como eu disse para vocês, baixo peso, corioretinite, estrabismo, icterícia e uma hepatomegalia. Dentro ainda da toxoplasmose neonatal, se a infecção ocorreu no último trimestre da gravidez, o recém-nascido pode apresentar principalmente pneumonia, miocardite ou hepatite com icterícia, poderá apresentar também anemia, plaquetopenia, que é o baixo nível de plaqueta, a corioretinite e a ausência de ganho de peso e poderá permanecer se assintomático. Quando ocorre no segundo trimestre de gestação, o bebê pode nascer prematuro, mostrando sinais de encefalite e convulsões. Então, quando acontece essa infecção no primeiro trimestre da gestação, são causas mais graves, né? Como encefalítico, né? E levando a ter convulsões, além de nascer prematuro. Se acontecer essa transmissão da mãe para o bebê no terceiro trimestre, ele também terá essas complicações, como foi dita. Haja vista que a infecção da mãe é usualmente assintomática, geralmente não é detectada.
Por isso, pessoal, que no exame de pré-natal, realiza-se o teste sorológico para o acompanhamento. Quando se realiza esse diagnóstico, deve ser instituído a quimioterapia adequada para a mãe, né? O início do uso de medicamentos, tá certo? Então, é necessário que se realize, dentro do exame de pré-natal, o exame para verificação se já esteve contato ou não com os protozoários da toxoplasmose. Então, é conhecido, como eu disse, como a doença do gato. O agente etiológico é o Toxoplasma gondii. O hospedeiro definitivo é o Toxoplasmosa goldii, que são os gatos e outros felidídeos. O hospedeiro intermediário são os homens, outros mamíferos, que não felinos e as aves. Então, para essa patologia, o homem não é o hospedeiro. Quem é o hospedeiro é o gato. Por isso que é conhecido como doença do gato. O modo de transmissão. O homem adquire a infecção por 3 vias: ingestão dos ósseos provenientes do solo, areia, latas de lixos contaminadas pelas fezes dos gatos. Então, por isso que se pede muito para a criança, não brinca nessa areia não, porque fica cheio de gato. Porque nas fezes dos gatos, quando elas viram como se fosse uma poeira, é onde tem o risco da transmissão do toxoplasmose. Ingestão de carne crua ou mal cozida infectada pelos cistos, especialmente em carnes de porco e carneiro, e ocorre a transmissão placentária, que ocorre em cerca de 40% dos fetos das mães que adquiriram a infecção durante a gravidez. O período de incubação, de 10 a 23 dias, como fonte for a ingestão por carne mal cozida, e de 5 a 20 dias por ingestão dos oócitos das fezes dos gatos. O período de transmissão não se transmite diretamente de pessoa a pessoa, com exceção, claro, de infecções intrauterinas, porque a mãe vai passar para o bebê, né? Intrauterino ainda, via placenta. E os oócitos são expulsos pelos felídeos quando eles esporulam, quando eles viram, como eu disse, as fezes vão secar e vão virar essa poeira e se tornam infectantes depois de 1 a 5 dias, podendo conservar essa condição de transmissão por 1 ano. Então, sinais e sintomas. Nós teremos febre, artralgia, que são a dor nas articulações, mialgia, aquela dor no corpo generalizado, adenomegalia, cefaleia, exantemas e alteração ocular. E aqui eu trago mais uma foto ilustrando o que seria essa corioretinite, que são essas inflamações na retina. E aqui, já com uma cicatriz causada pelo protozoário do toxoplasmose. O diagnóstico ele vai se basear na associação das manifestações clínicas junto com os estudos sorológicos, e aí vai observar se o IgG e IgM está positivo ou negativo, e aí o médico consegue avaliar se a mãe já teve contato com toxoplasmose ou não. O tratamento específico nem sempre ele é indicado nos casos em que o hospedeiro é imunocompetente, exceto para as infecções iniciais durante a gestação ou a vigência de comprometimento de órgãos importantes, como a corioretinite e a miocardite, e recomenda-se o tratamento em gestantes, recém-nascidos e pacientes imunodeprimidos. O medicamento utilizado para o tratamento da toxoplasmose é a espiramicina ou a clindamicina. Como prevenção, evitar o consumo de carnes mal passadas, principalmente carnes de cabrito ou de porcos, né? Eliminar as fezes dos gatos infectantes em lixo seguro, no saquinho fechado e seguro. Proteger as caixas de areias para que os gatos não as utilizem. Lavar as mãos após manipular carne crua ou terra contaminada, mas não tem como saber se a terra está contaminada ou não, né? Então, higienizar as mãos com frequência a todo momento. As grávidas devem evitar o contato direto com as fezes dos gatos, além de adotar essas medidas que já foram citadas anteriormente. Aqui, ilustrando, né, o que nós acabamos de dizer, ok? E a nossa última patologia da aula de hoje, nós vamos falar sobre a doença de Chagas, conhecido popularmente como a doença do barbeiro, né?
Então, ela é uma antropozoonose de elevada prevalência e expressiva morbimortalidade. Apresenta-se no curso clínico bifásico, composta por uma fase aguda, que é clinicamente aparente ou não, e já de uma fase crônica, que pode se manifestar nas formas indeterminadas, como cardíacas, congestivas ou cardiogênicas. Então, a doença de Chagas, ela é, como disse, ela tem quadro clínico bifásico, 2 quadros, sendo um a fase aguda e o outro em uma fase crônica. É sinônimo de trypanosomíase americana e o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. Trago uma fotinha para vocês verem. O reservatório. Então, olha só. Centenas de espécies de mamíferos silvestres ou domésticos presentes em todos os territórios do Brasil podem ser considerados como reservatórios, como os coatis, gambás, tatus, que se aproximam das casas no meio rural, e, por exemplo, galinheiros, os currais, também são depósitos deste Trypanosoma cruzi. Nas periferias das cidades e em algumas espécies de morcegos por compartilharem ambientes comuns aos homens e também aos animais domésticos. São insetos da subfamília Triatominae, conhecidos popularmente como barbeiro, como chupão, como protocó ou bicudo. Eu acho que na nossa região é mais conhecido como barbeiro, mas como ele tem no país inteiro, principalmente em áreas mais tropicais, pode ser conhecido com esses outros nomes. Tanto os machos quanto as fêmeas, em todas as fases do seu desenvolvimento, são hematófagos. E aí, o que é isso? São insetos, né, que se alimentam através do sangue. Então, ele precisa sugar o sangue para se alimentar. A oviposição ocorre entre 10 e 30 dias após a cúpula, né, a cúpula entre o macho e a fêmea, e o número dos ovos varia de acordo com a espécie, principalmente na função do estado nutricional dessa fêmea. Então, aqui eu trago para vocês o agente etiológico Trypanosoma cruzi, parece esse branquinho aqui. Ele é flagelado também, e várias formas do barbeiro que transmitem esta patologia. Então, o modo de transmissão, chama atenção para vocês, porque popularmente as pessoas acham que é transmitido através quando o barbeiro pica, mas não é quando ele pica. Nós veremos aqui nessa aula. Então, no caso, o vetor, ao se alimentar em mamíferos infectados com elevada taxa do Trypanosoma cruzi, pode se infectar. E ao se alimentar novamente, ele vai infectar outros mamíferos, inclusive o homem. Então, o que acontece? O barbeiro vai lá no animal que está contaminado pelo Trypanosoma cruzi. Quando ele pica esse animal, altamente ele é contaminado, porque ele suga o sangue, certo? E aí depois, quando ele vai picar outro mamífero, ou no caso aí já o homem, ele poderá transmitir também, mas nós veremos como que ele transmite. As formas habituais de transmissão do Trypanosoma cruzi para o homem são listadas a seguir. Então, como que acontece essa transmissão no homem? Acontece pelo contato do homem susceptível com as excretas contaminadas dos triatomídeos, que, ao picarem os vertebrados, costumam defecar após o repasto, eliminando as formas infectantes do parasito, que penetram pelo orifício da picada, mucosas, ou por solução de continuidade deixada pelo ato de coçar. E aí eu trago aqui, explicando de uma forma mais popular, como que isso acontece. Então, a transmissão do Trypanosoma cruzi se dá pelas fezes que o barbeiro deposita sobre a pele da pessoa enquanto ele está sugando o sangue. Então, imagine que o barbeiro picou aqui o dorso da minha mão, ele pica, no momento que ele está sugando o sangue, ele vai eliminar as fezes. E quando ele pica, coça. E aí, o que acontece? Tem uma porta aberta, né, pela picada do barbeiro. Quando coça, isso vai para dentro da corrente sanguínea. Então, geralmente, a picada provoca uma coceira e o ato de coçar que facilita a penetração desse tripanossoma pela local da picada.
Então, o Trypanosoma cruzi, contido nas fezes do barbeiro, pode penetrar no organismo humano, também pelas mucosas dos olhos, nariz, boca, ou através de feridas ou cortes recentes existentes na pele, que são meios de a pele está aberta, maior risco de infecção, né? Não tem a barreira fisiológica. Aqui é o ciclo, como eu acabei de explicar para vocês. E aí, quando que ocorre essa transmissão vertical? Ocorre principalmente pela via transplacentária e pode ocorrer em qualquer fase da doença, sendo na fase aguda ou na fase crônica. A transmissão pode ocorrer durante a gestação ou no momento do parto. A possibilidade de transmissão pelo leite durante a fase aguda da doença e já em nutrizes na fase crônica, a transmissão durante a amamentação pode ocorrer em casos de sangramentos como fissura mamária e não propriamente pelo leite. Tá certo? A transmissão via oral, quando há ingestão de alimentos contaminados, acidentalmente com o parasito, seja o triatomídeos ou por suas fezes. Também pode ocorrer por meio da ingestão de carnes cruas ou mal cozidas, de caça ou alimentos contaminados pela secreção das glândulas nasais quando infectados. Lembrando que vai ser pelas fezes desse barbeiro, né? Então, se eu cocei e toquei nos alimentos, automaticamente pode acontecer também essa transmissão via oral. Ocorre em locais definidos em um determinado tempo por diferentes tipos de alimentos, geralmente encontrando-se vetores ou reservatório infectado. Nas imediações das áreas de produção, manejo e utilização dos alimentos quando contaminados. É o tipo de transmissão que geralmente está associada a um surto de doenças de Chagas em determinada região. Então, por isso, o preparo dos alimentos ou a industrialização desses alimentos tem que passar por uma vistoria rigorosa. Acontece, e hoje não comum, através de uma transfusão de sangue, e aí trago para vocês que no Brasil, devido à efetividade no controle dos serviços de hemoterapia e, consequentemente, na maior qualidade do sangue para transfusão, tem-se alcançado significativos impactos no controle da Trypanosoma cruzi durante uma transmissão por hemotransfusão, que é quando o paciente recebe uma bolsa de sangue. Então, devido à eficiência e o autocontrole rigoroso desse sangue, isso tem diminuído muito. Pode acontecer a transmissão no transplante de órgão, né, em que a doença, em sua fase aguda, apresenta-se mais grave, uma vez que os receptores são submetidos à terapia imunossupressora. A confirmação do diagnóstico da infecção é baseada no isolamento do agente no sangue ou em biópsias de pele ou através de soroconversão. É claro, né, pessoal, que para que um paciente receba um órgão, esse órgão ou esse possível doador irá passar por N exames para descartar qualquer possibilidade de doença. Pode acontecer também essa transmissão por acidentes laboratoriais, aonde pode, devido ao contato com as culturas do Trypanosoma cruzi, ou exposições de fezes dos triatomídeos contaminados, ou através do sangue, pode transmitir essa forma durante a realização do exame laboratorial. Então, os sinais e sintomas. Na fase aguda, que é uma fase inicial, predomina-se o parasita em um número elevado circulante na corrente sanguínea. A manifestação pode ser caracterizada por febre constante, inicialmente entre 38,5 a 39 graus, podendo apresentar picos vespertinos ocasionais, então no período da tarde, maior elevação da febre, e as manifestações da síndrome febril podem persistir por até 12 semanas. Esta fase, mesmo não tratada nem diagnosticada, poderá evoluir com desaparecimento espontâneo da febre e da maior parte das outras manifestações clínicas, evoluindo, claro, para a fase crônica. E, em alguns casos, com um quadro mais grave, e aí nós veremos as complicações dessa doença de Chagas, evoluindo para o óbito. Já na simatologia inespecífica, pode apresentar uma prostração, diarreia, inapetência, acefaleia, mialgias ou aumentos dos linfonodos também. Pode apresentar um exantema cutâneo de localização variável, com ou sem prurido e de aparecimento fugaz,
escasso. Irritação em crianças menores que apresentam frequentemente um choro fácil. É caracterizado pela ocorrência ou incidência variável de uma ou mais manifestações quando se apresenta uma sintomatologia específica. Então, os pacientes poderão apresentar sinais e sintomas de miocardite difusa e em vários graus, sinais de pericardite ou derrame pericárdio ou tamponamento cardíaco, isso aqui já se torna uma emergência médica. O paciente poderá apresentar manifestações sindrômicas como uma insuficiência cardíaca e um derrame pleural. Pode apresentar edema de face e de membros inferiores ou generalizados, por isso que a doença de Chagas é conhecida também como aquela doença que faz o coração inchar, por todas essas complicações que poderão desenvolver através do músculo cardíaco. O paciente pode apresentar tosse, dispneia, dor torácica, palpitação ou arritmia. Hepatomegalia e esplenomegalia de leve a moderada intensidade, que é o aumento do baço e do fígado, e quando realiza a palpação nessas áreas abdominais, você consegue palpar esses órgãos mesmo internamente, porque eles estão aumentados. E existem esses sinais de Romanin, que é um sinal de porta de entrada característico de transmissão vetorial, onde apresenta um edema bipalpebral unilateral, como reação inflamatória da penetração desse parasito, e o chagoma de inoculação, que são lesões furunculoides não supurativas nos membros, tronco ou face, por reação inflamatória à penetração do parasita, que demonstram-se pele descamativa após 2 ou 3 semanas. E aqui eu trago para vocês uma foto, que é o edema palpebral, né? E aqui o chagoma inicial, que é quando o local onde é picado apresenta essa pele escamativa. Já na fase crônica, a parasitemia é baixa e intermitente. Inicialmente, ela é assintomática e sem sinais de comprometimento cardíaco ou digestivo e pode apresentar-se nas formas elencadas, como eu disse a seguir. Então, na fase primária, ou na fase inicial, ou na fase aguda, os sintomas poderão desaparecer e depois vão surgir a doença nessa fase crônica. Na fase crônica, existe a forma indeterminada, onde o paciente é assintomático e sem sinais de comprometimento do aparelho circulatório, e aí o médico vai precisar avaliar clinicamente através de um exame de raio-x de tórax ou de eletrocardiograma para apresentar se esse músculo cardíaco no raio-x ele já apresenta de uma forma aumentada ou se já tem alterações no eletro. No aparelho digestivo, pode apresentar também anomalia como esôfago e colo aumentados, eu mostro uma foto a seguir para vocês, e esse quadro ele poderá perdurar por toda a vida do indivíduo infectado, poderando evoluir tardiamente para uma complicação cardíaca. Evidências de acometimento cardíaco são frequentes e evolui para quadros de miocardiopatia dilatada ou insuficiência cardíaca congestiva. Na forma digestiva, poderá acometer o aparelho digestivo, o megacólon ou megaesôfago, que ocorre em cerca de 10% dos casos. E aí eu tenho uma foto aqui para vocês do que é esse megacólon, é quando as alças intestinais se dilatam. Ocorrência concomitantemente de lesões compatíveis com as formas digestivas e cardíacas, e elas podem apresentar mistas. Tanto a parte intestinal pode ter complicações e dilatação, como também a parte cardíaca, que fica aquele coração inchado. O diagnóstico laboratorial são preconizados métodos parasitológicos diretos ou métodos sorológicos, isso vai depender muito da evolução clínica da doença, e os exames específicos são de raio-x de tórax e eletrocardiograma, e aqui eu trago para vocês uma foto de uma cintilografia, onde foi injetado um medicamento específico para a realização desse exame, e aí mostra o cólon aumentado. O diagnóstico nos recém-nascidos é através de exame parasitológico do recém-nascido, se a mãe for soro reagente, e deve ser realizado
prioritariamente nos 10 primeiros dias de vida desse bebê. Se o resultado for positivo, a criança será submetida imediatamente ao tratamento específico para a doença de Chagas, que é o uso de benzenidazol, que é o fármaco de primeira escolha para tratamento da doença de Chagas, e o nifurtimox, que ele pode ser utilizado como alternativa em casos de intolerância ou que não respondam ao tratamento com benzenidazol. O tratamento de suporte será o afastamento das atividades profissionais, escolares ou desportivas, bem como recomendação de dieta específica, e isso fica muito a critério médico e da equipe multidisciplinar. Atenção especial aos casos com comprometimento cardíaco, para os quais existem restrição hídrica e sólida, que estarão indicadas, principalmente quando existe a insuficiência cardíaca congestiva, precisa de um balanço hídrico rigoroso. O uso de bebidas alcoólicas também é proibido durante o tratamento medicamentoso, porque pode levar ao efeito antabuse, né, que vai apresentar taquicardia, palpitações, sudorese, mal-estar, febre, vômitos ou diarreia. A interrupção hospitalar a internação hospitalar, desculpa, ela é indicada nos casos de maior comprometimento, principalmente com cardiopatias moderadas a grave, e também em quadros onde poderão apresentar hemorragias ou meningoencefalites. E como prevenção da doença de Chagas, é prevenir a enfermidade que está intimamente relacionada com essa forma de transmissão através do contato com esse barbeiro. Então, para a transmissão vetorial, é imprescindível instituir práticas de manejo sustentável do ambiente, como higiene e medidas corretivas em locais com manifestações e melhoria das condições de moradia. E assim nós devemos tomar como trazer os quintais sempre limpos, evitando o acúmulo de materiais ou de criações de animais afastados dessa residência. Não confeccionar coberturas para as casas utilizando folhas de palmeiras, porque nela pode ter criadouros do barbeiro. Vedar as frestas e rachaduras nas paredes e usar telas nas portas e janelas. Adotar medidas de proteção individual, como o uso de repelentes, roupas de manga longa durante a realização de atividades noturnas, bem como o uso de mosquiteiros para dormir, e aí principalmente as pessoas que vivem da caça, da pesca, né? Quando o morador encontrar este tipo de barbeiro no domicílio, ele não deve esmagar, porque a tendência das pessoas é matar esmagando, né? Nem bater ou danificar o inseto. Ele deve proteger as mãos com a luva ou um saco plástico, e esse inseto deve ser colocado num recipiente plástico com uma tampa de rosca, ou um recipiente de vidro com tampa de rosca, para evitar a fuga, e preferencialmente ele deve estar vivo, porque não deve matar ele com as mãos, porque ali ele quando você esmaga, vai soltar as fezes, que é onde tem o maior risco da contaminação. Aqui eu trago uma casa, para vocês verem, né, claro que uma situação precária, né, onde existem várias frechas, onde esses barbeiros poderão entrar na casa das pessoas e acontecer essa contaminação. Evitar o uso das folhas de palmeiras, né, para fazer a cobertura das casas, porque nele pode encontrar criadouros desses barbeiros. Então, são casas, principalmente de pessoas que residem na zona rural, pessoas em condições suburbanas de moradia, onde existem frestas, né, debaixo das portas, nas janelas, próximo aos telhados, onde esses barbeiros poderão entrar nas residências e acontecer a contaminação. Como prevenção, claro, que é a utilização da higienização, como já foi dito. E em relação à transmissão oral, as principais medidas estão listadas como intensificar as ações de vigilância sanitária e inspeções em todas as etapas da produção dos alimentos que estão suscetíveis à contaminação por esse barbeiro, em especial na manipulação dos alimentos. Instalar a fonte de iluminação distante dos equipamentos de processamento para evitar a contaminação acidental por esses vetores, uma vez que eles são atraídos pela luz. E, como prevenção, realizar ações de capacitação para manipuladores dos alimentos e profissionais, utilizando a educação continuada e uma comunicação efetiva.
E aí trago uma observação de que esses alimentos, quando congelados, não eliminam o agente causador da doença. Então, é de função importante a orientação das pessoas que manipulam os alimentos, e a gente pensa muito nas indústrias alimentícias, aonde utilizam desses produtos da zona rural, em áreas que ocorrem a transmissão frequente por esse barbeiro. Ok? Pessoal, muito obrigado pela participação, um abraço